Olá pessoal, meu nome é Manuel Ribeiro, para quem não me conhece, sou controlador de tráfego aéreo há mais de 20 anos, sou advogado há mais de 15 anos, especialista em trabalho e processo do trabalho e tenho mestrado também em segurança da aviação. O motivo desse vídeo é trazer algumas explicações a respeito de algumas dúvidas que têm acontecido aí dentro desse processo nosso de mudança de empresa, né, de constituição da Nave Brasil, etc. E eu percebo que tem muita gente com muitas dúvidas, né, do que acontece dentro do processo, até as instituições envolvidas, né, inclusive sindicatos e empresa, parece ter tido dúvidas, né, dentro desse processo, teria que ter acontecido, e tanto que houve algumas confusões e tudo. Mas é preciso que a gente tenha claro o que é que está previsto nas normas trabalhistas, né, sobre isso, e para saber o que é que a gente tem que fazer, né? Eu gostaria aqui de trazer uma abordagem, então, jurídica do que a gente está vivenciando e o aspecto político também. Tem coisas que não são meramente jurídicas, tem algumas coisas que são políticas, ou seja, dependem aí de decisões, inclusive nossas, né, como trabalhadores, né? Então, começando aqui então pela questão da empresa, né? A gente teve aí a constituição da Nave Brasil, ela foi uma empresa pública autorizada regularmente, né, através de uma lei, a 13.903. Inclusive essa lei, ela inovou em outras coisas também, ela trouxe um aspecto importante, muito importante, que ela tornou toda a navegação aérea atividade essencial, né? Isso modifica um pouco o panorama para a gente, assim, enfim, não vou me delongar sobre isso, mas antes era apenas o controle de tráfego aéreo que era considerado atividade essencial, né, com diversas limitações aí de direito de greve, etc. E agora a navegação aérea. Importante frisar só um detalhe: não é impedido de fazer greve, tá? Como algumas pessoas acham, a categoria, essa atividade, ela pode realizar greve. Então, mas só que ela tem alguns outros requisitos para isso. Mas enfim, vamos voltar aqui para a questão da Nave Brasil. A, a questão sindical da Nave Brasil, né? Dos empregados da Nave Brasil. Como é que funciona o enquadramento do sindicato? Em que sindicato um trabalhador deve ser enquadrado? Critério geral. Qual é o critério geral? Atividade econômica da empresa, está lá na CLT, tá? É a atividade econômica preponderante da empresa que determina qual é a categoria profissional e qual é o enquadramento sindical que deve ser utilizado. Então, por exemplo, a atividade de navegação aérea, antes, lá no passado, ela era realizada pela TASA. Ela era uma empresa só de telecomunicações, serviço de tráfego aéreo, semelhante à Nave Brasil agora, só que com outra denominação, né? O que aconteceu? A TASA ela foi incorporada à Infraero. A Infraero era o quê? Uma empresa administradora de aeroportos. Na hora que houve a incorporação, TASA deixou de existir e a atividade passou a integrar a atividade da Infraero, que tinha como atividade principal a administração de terminais. O que é que acontece com os trabalhadores diante disso? Eles passaram a ser representados pelo sindicato, que representava a categoria de empregados em empresas administradoras de aeroportos, certo? Isso é o critério geral. Isso aconteceu. Aconteceu e a gente deixou, na época de ser representado pelo sindicato que representava, acredito que tenha sido, pelo que já me falaram, aeroviários e tudo, porque era uma atividade conexa, próxima, a mais próxima que foi considerada nesse tempo dentro da atividade de navegação aérea, né? Passou então a ser representado pelo sindicato de aeroportuários, certo? Salvo engano, houve até uma demanda, uma ação entre SINA e SNTPV, que é o Sindicato Nacional de Trabalhadores na Proteção ao Voo, que é um sindicato bastante antigo, certo? E inclusive antigo, mais antigo do que o SINA. O registro sindical é mais antigo, tá? E nessa ação o SNTPV perdeu. Por quê? Porque a atividade
predominante da empresa, do empregador, era a administração de aeroportos. Quem era o sindicato? Sindicato Nacional de Aeroportuários, certo? Agora, o processo que ocorreu foi o oposto. Houve a separação da atividade de navegação aérea da empresa que administra aeroportos, tá? Estou colocando aqui de forma muito simples. O que aconteceu no passado volta a acontecer, só que o oposto. Agora, a atividade que era uma atividade dentro da administração de aeroportos passou então a ser uma atividade desempenhada de forma autônoma e independente. O que é que isso gera? Gera a separação dessa categoria, desses trabalhadores, em uma outra categoria profissional, em outro enquadramento sindical. E aí a empresa que realiza o acordo coletivo, ela precisa buscar o sindicato adequado para isso, apropriado para isso, que represente aquela categoria de trabalhadores, certo? A empresa NAV Brasil, ela não administra aeroportos, então a categoria não é de empregados de aeroportos, de terminais, certo? Tem que buscar qual é o enquadramento mais próximo ou exato. Existe um sindicato? Existe. O sindicato se chama Sindicato Nacional de Trabalhadores da Proteção ao Voo. Tem um estatuto, lá no estatuto está definida aquela atividade, aquelas atividades ali. Esse sindicato é antigo, tá? Esse é o critério geral para se determinar o enquadramento sindical de um trabalhador. Atividade predominante da empresa, certo? Alguns critérios são diferentes, né? Quando você tem atividades diferenciadas, né? São atividades especiais, que têm um estatuto próprio ou, de acordo com a CLT, que tem condições de vida singulares, né? Ou seja, uma situação especial. A navegação aérea poderia ter buscado esse reconhecimento como uma categoria diferenciada, quando se encontrava na Infraero, para que ela pudesse ter um acordo coletivo próprio, estabelecido por um sindicato próprio dela, da navegação aérea, certo? Poderia. Mas essa discussão, ela não tem mais utilidade nenhuma. Por quê? Não é mais necessário diferenciar a navegação aérea dentro da Infraero ou de outras empresas como diferenciada, porque hoje ela já saiu desse contexto e ela se encontra dentro de uma empresa especificamente de navegação aérea, certo? Então essa é uma discussão que realmente não tem razão de ser, não tem mais necessidade de se discutir isso. Tinha no passado, se fosse o caso, hoje não tem mais. No momento em que essa categoria, esses trabalhadores saiu da empresa que administra aeroportos, na constituição da empresa, aproximadamente em julho de 2021, o enquadramento sindical mudou. E a empresa, ela tem responsabilidade por buscar o sindicato adequado para firmar um acordo coletivo. Isso é o que está previsto legalmente, tá? Está lá na CLT e na Constituição, em alguns dispositivos da Constituição. Mas a situação hoje é essa, certo? Em termos de representação sindical, se existe o sindicato, ele é obrigado a representar aqueles empregados. Ele não é uma opção do sindicato. Ele é obrigado a representar, enquanto ele exista, ele é obrigado a representar aqueles empregados que estão definidos na sua categoria, no seu enquadramento sindical. A empresa, ela tem a opção de buscar um sindicato ou outro? Não. Ela tem a obrigação de firmar contrato, acordo coletivo com o sindicato adequado, correto, sob pena de aquele acordo coletivo não ter validade. Tá? Você pode continuar sindicalizado, filiado, né, em um outro sindicato que não seja do seu enquadramento sindical? Pode. É uma opção sua. Isso é liberdade associativa. Se o sindicato, a estrutura do sindicato lhe aceitar, você pode ficar. Ele vai ser um sindicato que vai lhe representar em outras circunstâncias, mas não
para firmar acordo coletivo. Isso aí é uma função exclusiva do sindicato da categoria, que representa aquela categoria, certo? Você pode não se filiar ao sindicato que é o representativo da sua categoria? Pode também, é uma liberdade sua, você pode não se filiar. Claro que isso aí é passando para o aspecto político, vai tirar a força do sindicato que representa a sua categoria. Mas é uma opção, lógico, é uma opção sua, certo? A minha opção, a minha indicação sempre foi de que se dê força àquele que você entende que te representa. Então, pensando agora no aspecto político, você deve, sim, buscar aquele que você entende que te representa, certo? Seja em associações ou sindicatos, se sinta representado por ele. Você entende que aquilo ali te representa, filia, associa e dá força. Se você entende que não te representa, não se filia e não dá força àquele ali. Aquele ali tem uma outra função, não faz sentido para você, certo? Se faz sentido para você ser representado por um sindicato, por exemplo, que é da sua categoria profissional, que você entende que seja da sua categoria profissional, se filia, certo? Se você entende que o sindicato que representa a sua atividade, o seu trabalho, que te representa, é o sindicato de aeroportuários, se filia ao sindicato de aeroportuários. Se o sindicato de aeronautas aceitasse a filiação, filia nele. Mas para efeito de acordo coletivo, só um sindicato pode representar a categoria. E é o sindicato adequado de acordo com o enquadramento sindical, de acordo com a atividade predominante da empresa. Isso aí não tem fuga, não tem para onde correr, tá? Houve aí uma discussão, um vídeo de um advogado do Sindicato Nacional de Trabalhadores na Proteção ao Voo que foi divulgado, em que ele defende que a navegação aérea é categoria diferenciada. Como eu disse, isso aí é realmente uma discussão que não tem mais razão de ser, né? Teria necessidade antes. Hoje, realmente, não é o caso. Em todo caso, eu entendo, pessoalmente, que haveria a discussão, sim. Teria condições de se discutir, mas que hoje não tem realmente utilidade. O que tem utilidade é verificar a atividade da sua empresa. Qual é a atividade que a sua empresa desempenha? Politicamente, o que é que tem hoje necessidade? Você compreender quem é que te representa ou quem não te representa, certo? É importante, eu acho uma coisa muito importante assim, e aí o aspecto político também, não jurídico. Não faça nada por ódio, nem faça nada por medo. Se você acha que alguém te representa, dá o suporte. Se você acha que não representa, não dá. Não faz, não briga com ninguém porque você tem ódio daquele ali, e eu tenho ódio do Sina, por exemplo, e vou me filiar a outro. Eu vou criar uma... Não é isso. A questão não é essa. Também, não fica em um sindicato porque você tem medo do que estão dizendo, certo? Não é assim que funciona também. Há um detalhe importante. Acordo coletivo que foi firmado por um sindicato, ele se torna um patrimônio do empregado, certo? Ele modifica o seu contrato de trabalho. Então, ele se incorpora ao seu contrato de trabalho, se torna um patrimônio seu, ele não é da propriedade do sindicato que realizou o acordo. Isso, lógico, falando de acordo coletivo que foi feito de forma correta, legítima e regular, tá? Um outro detalhe, uma ação que tenha sido através de um advogado do sindicato, essa ação não é afetada, certo? O que afeta possivelmente são os honorários, porque você passa a ser não filiado, os honorários mudam e é natural que mude, de fato, certo? Ser filiado a um sindicato te dá benefícios, da mesma forma que não ser filiado tira esses benefícios, então é natural. Não esperem que nada venha gratuitamente, certo? A gente precisa dar o suporte e não existe trabalho gratuito de ninguém. Um sindicato firma um acordo coletivo, ele tem um trabalho ali. Corre um trabalho ali, precisa de um suporte financeiro, inclusive a gente tem que
tem que dar, tá? Pessoalmente, eu não apresentei carta de rejeição à contribuição do SINA pelo acordo coletivo. Eu não sou favorável ao trabalho gratuito, embora eu entenda que a representação está inadequada, incorreta. É importante a gente entender a questão do enquadramento. O enquadramento sindical depende apenas da atividade econômica da empresa, e esse é o sindicato adequado para representar aquela categoria para efeitos de acordo coletivo de trabalho, negociação coletiva com o empregador. Aquele é o sindicato, certo? Tem muitos detalhes, muitas coisas que o pessoal tem dúvida, mas vou tentar aí dar uma ajuda sempre que puder. Tenho dado uma ajuda nos grupos aí, o pessoal tenho esclareci inclusive que o acordo coletivo da Infraero não valeria para a Nave Brasil no momento que houve a migração, porque isso é natural, realmente não tem porquê, eu não sei por que alguém entendeu que viesse a valer esse acordo coletivo, que era feito entre um sindicato de outra categoria com uma outra empresa. Isso não poderia valer para um sindicato, para uma categoria diferente em uma empresa diferente. Não tem como isso ter validade, ainda que tivesse o efeito retroativo, se fosse o caso, certo? Tem um outro aspecto importante também, que é a questão das ações que ocorreram entre sindicato de aeroportuários e sindicato de proteção ao voo. Essas ações, essa ação, pelo que eu tive acesso ao processo, ela basicamente foi uma ação do Sindicato de Aeroportuários contra o Sindicato Nacional da Proteção ao Voo, buscando anular ou impedir uma assembleia desse sindicato que visava a mudança de estatuto e que visava analisar o recebimento ou não de profissionais da Infraero dentro da sua estrutura sindical, né? Ser filiado ao SNTPV. Basicamente, essa ação do SINA, ela ofende a liberdade associativa, né? O sindicato, ele tem o direito de se organizar. Qualquer associação tem direito de estabelecer como é a sua organização interna, com alguns requisitos legais, mas em geral ele tem toda a liberdade de estabelecer como organiza a sua estrutura interna. Então, o Estado, ele não pode impedir um sindicato de promover uma assembleia. Ele não pode impedir um sindicato de mudar o seu estatuto. Ele não pode impedir um sindicato de aceitar filiados. Da mesma forma, o Estado não pode proibir o sindicato de aeroportuários de manter os seus associados, ainda que eles não sejam aeroportuários. É uma opção do sindicato. É a liberdade sindical dele, é a estrutura interna que vai determinar isso aí. Os associados, as assembleias, etc. Então, não cabe ao Estado entrar nesse mérito, certo? Mas, enfim, essa ação, ela foi julgada em primeira instância, foi considerada improcedente, o sindicato de aeroportuários perdeu. Em segunda instância, no tribunal, o sindicato de aeroportuários recorreu e foi realmente, novamente, foi confirmada a decisão de primeira instância, foi considerado improcedente, certo? Essa ação não tramitou em julgado porque ainda tinha prazo para recurso, cabe recurso, e realmente os aeroportuários, o sindicato de aeroportuários, entrou com recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, inclusive sob pena de multa, pode até ser que eles sejam multados por isso, porque pode ser considerada uma ação, um recurso meramente protelatório. Inclusive isso estava na decisão de segunda instância, mas mesmo assim a opção deles, o sindicato de aeroportuários, entrou com recurso, e esse recurso está no Tribunal Superior do Trabalho aguardando decisão. Mas o importante, esse recurso, como eu falei, dessa ação que visava interferir nos processos internos do SNTPV, entendendo o sindicato de aeroportuários, entendeu que o SNTPV estava invadindo a base sindical deles, certo? Mas isso não é o caso, porque aceitar afiliados é opção,
e mudar o estatuto também não invade a base sindical deles, porque ambos têm um território nacional, né? A abrangência de ambos é nacional. E cada um tem a sua categoria, baseada na atividade do empregador. Inclusive, o próprio Sindicato de Aeroportuários modificou em 2007 o seu estatuto, que não tinha navegação aérea, para inserir atividade de navegação aérea dentro do seu estatuto. E isso é legal, desde que você seja empregado de empresa de aeroportos. No momento que você não é mais empregado de empresa de aeroportos, não importa se você é de navegação aérea, você vai para o sindicato que é mais antigo. Isso é dado realmente por anterioridade. E o SNTPV realmente é mais antigo do que o sindicato de aeroportuários, independente mesmo independente da atividade profissional, da atividade econômica do empregador. Então, o sindicato de aeroportuários foi constituído depois e, e ele foi constituído para representar empregados de aeroportos em geral. Inclusive hoje o sindicato de Sina representa com muito sucesso diversos aeroportos, né, no Brasil. Então a base deles aumentou muito, eles passaram a representar todos os empregados das concessionárias e fazem acordo coletivo, etc. e tal, como a gente já sabe. Então, realmente, a atividade deles é com empregados de aeroportos. Se nós não somos mais empregados de empresas de aeroportos, nós não somos mais aeroportuários. É uma lógica bem simples essa aí, tá certo? Bom, pessoal, desculpa aí o vídeo longo e quem sabe se a gente puder eu tiro outras dúvidas no futuro, tá bom? Grande abraço.